Sejam todos bem-vindos a mais um podcast da nossa querida e amada Escola Sabatina Viva. Que bom que você está aqui conosco, fazendo parte dessa história, onde nós estamos buscando um meio de nos aprofundar na Palavra de Deus. E o guia deste trimestre, O Grande Conflito, escrito pelo pastor Mark Finley, um grande conferencista e principalmente evangelista da nossa Igreja Adventista. Está sendo sensacional o estudo desse trimestre. Você não pode ficar sem ele, filho de Deus. Se você ainda não tem a lição, por favor, vai lá, filho de Deus, baixa o aplicativo Escola Sabatina e você vai ter o conteúdo de graça. Se você quiser receber de uma forma virtual, se você quiser receber de uma forma física, nos mande uma mensagem no direct. E nós vamos dar um jeito de abençoar você onde você estiver, tá bom? Só tenha paciência para poder chegar o material. Mas você vai ser abençoado em nome de Jesus. Queridos, e para falar de uma lição tão importante, a lição 9, o fundamento do governo de Deus, antes de falar dela, eu tenho que te pedir aquele favorzinho de sempre. Se você ainda, dia 25 de maio, nós estamos estudando aqui, você ainda não deu aquela moral de ir lá no YouTube, vai lá, filho de Deus. Se inscreva no nosso canal, @PaulistaLeste, está vendo aqui embaixo, no GC, vai lá, clica no sininho, fique por dentro das novidades do conteúdo da nossa associação. Se você quiser um conteúdo no Instagram, nós temos também. Vai lá, mips.apl. Você vai ver o GC aqui embaixo. Vai lá, comece a nos seguir e você vai ter todo o conteúdo da nossa querida Escola Sabatina. E para você testar o seu conhecimento, tá vendo aqui no cantinho um QR Code? Você pode testar os seus conhecimentos pelo quiz da lição da Escola Sabatina de uma forma bem ampla, tá bom? São 3 perguntinhas que você pode responder para você testar o seu conhecimento e você vai ganhar um negocinho bem legal no final. Não estou prometendo, mas eu estou garantindo que você vai ser abençoado no final de tudo isso, tá bom? Temos aqui a presença ilustre do pastor Luiz Henrique Barbosa, diretamente do Jardim Bom Clima, lá de Votuporanga. Pastor Luiz, muito obrigado por estar aqui conosco, essa é a segunda semana aqui com a gente, estamos estudando lição 9. Que Deus te abençoe, pode mandar um abraço para as suas igrejas, mandar um abraço para a família. Muito obrigado por estar aqui conosco novamente. É um prazer estar aqui com vocês, cumprimento os colegas, que Deus abençoe cada um de vocês. E você que nos acompanha, o Distrito Jardim Bom Clima, da Paulista Oeste, um abraço para vocês. Segue lá no canal, dá um apoio, uma moralzinha aqui pro meu irmão, viu? Nos ajudem lá. Isso aí, temos aqui o pastor Robson, diretamente do Jardim Tremembé, zona norte de São Paulo. Muito obrigado, pastor, por estar aqui conosco mais uma vez. Que Deus te abençoe. Eu que agradeço o convite e o privilégio de estar com esse seleto grupo aqui de amigos e juntos aqui podemos passar alguns minutos recapitulando a lição da Escola Sabatina. Eu quero mandar um abraço especial aí. Eu vou olhar aqui bem nos olhos do povo mesmo. Na pupila do olho. Um abração para nossa querida APL, para todos os membros e igrejas da nossa querida APL e em especial do distrito do Jardim Tremembé. Certo? Um abração para vocês. Mega abraço. E temos aqui também a presença do pastor, ele, o nosso líder de evangelismo, missão urbana, missão global, MAP, que é o Ministério das Possibilidades da União Central Brasileira, pastor Raimundo Gonçalves. Muito obrigado por estar aqui conosco. Que Deus te abençoe. Amém. Amém. Obrigado, pastor, pelo convite. Obrigado pela amizade, pela parceria evangelística e por estar aqui comentando sobre essa lição da Escola Sabatina tão importante para os nossos dias. Eu acho impressionante uma coisa, a lição da Escola Sabatina sempre traz um tema que, sabe, você fala assim, foi planejado por Deus para os dias, os momentos em que estamos vivendo. Amém. Não é verdade? É impressionante. Sensacional. Ela sempre responde às nossas questões da atualidade, que envolve a atualidade. Guerras, Ucrânia, Rússia, Israel, Hamas e assim por diante. E a lição traz para a gente uma mensagem de conforto em meio a esse caos, em meio a esse mundo aí, né, totalmente balanceado. E eu quero mandar um abraço aqui também pro pessoal lá da nossa Escola Sabatina, da Associação Paulista Leste, pro Ministério Pessoal, que eu sou o líder dessa área também, e principalmente da ASA, que é a asa da Paulista Leste, a asa mais diferenciada que existe em todos os campos. Sabe por quê?
Porque a Asa da Paulista Leste não é um departamento, é um movimento missionário, pastor. Caramba. Essa asa dá orgulho. Gostei disso aí. Só no ano de 2023, a Asa da Paulista Leste batizou 602 pessoas. Caramba. Que benção. Dá pra brincar com esse povo? Não, demais. E você da Asa tá aí com a gente, hein? Não se esqueça. E da Asa fazendo parte da Escola Sabatina. É o nosso coração aqui da igreja, a Escola Sabatina. É um coração que precisa vibrar e ser vivo, como é o lema do nosso podcast, Escola Sabatina Viva. A asa, ela une duas coisas, né? As boas obras e as boas novas. Isso daí. Não é? E Antes das boas novas, as boas obras. ajuda o necessitado e ajuda ele a ter um encontro com Deus. Deus. Então é algo maravilhoso. Para a gente começar aqui, vamos fazer uma oração. Pastor Raimundo, pode orar para nós nesse momento? Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui na Tua presença para estudarmos a lição da Escola Sabatina e rogamos que o Senhor Jesus seja o nosso professor, nos ensine e nos prepare para as Tuas obras e para o Teu reino celestial. Abençoe cada telespectador, cada ouvinte, cada família, cada pessoa que agora, ó Pai, nos acompanha com as suas lutas, dificuldades, sofrimentos, sonhos e planos, que o Senhor responda a cada pergunta, a cada inquietação do coração e que essas pessoas sejam alcançadas pelo Teu amor, por Tua graça e a proteção dos Teus anjos. Derrama sobre nós aqui, ó Pai, o Teu Espírito Santo e que o Senhor realmente fale ao coração de todos nós. É o nosso convite, nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Amém. O fundamento do governo de Deus. Verso para memorizar, Apocalipse capítulo 12, verso 17. O livro de Apocalipse, o pastor Raimundo quase não gosta de estudar ele. É uma coisa de família, né, pastor? É desafiador, né? É desafiador. É desafiador. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da sua descendência. Ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. O inimigo durante muitos séculos, né, no final da lição passada, nós estudamos sobre as 2.300 tardes e manhãs. Durante 1.260 anos, o inimigo tentou calar a Bíblia, calar as verdades, fez com que o sangue de muitas pessoas jorrassem pelas valas das cidades. Muitas pessoas perderam sua vida, perderam entes queridos, porque leram a Bíblia. E o inimigo agora, pastor, que nós podemos ver, pastores, ele mudou sua estratégia. Agora ele não quer silenciar a Bíblia. Ele quer combater um grupo específico. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Na história, Satanás ele matava para que a Bíblia foi queimada, pessoas foram mortas. Agora não. Ele permite que você leia, mas que você não viva a verdade. Você pode saber quem é Deus, mas você não precisa estar literalmente com Deus. Ele mudou a sua estratégia, porque deu muito mais certo isso do que a morte, porque quanto mais pessoas morriam, mais pessoas eram convertidas. Hoje ele mistura a ficção que ele plantou lá no Éden, a meia-verdade, com uma mentira. Se comerdes do fruto, certamente não morrerás. Se você ler a Bíblia, certamente você pode ir para o céu. Mas não é somente ler a Bíblia, você tem que vivê-la. Como que a gente pode colocar que o governo de Deus, ele tem um fundamento, ele tem uma base, mas só que essa base não foi feita por mãos humanas, não foi feita por pensamentos e muito menos por filosofias. Ele é feito pelo caráter de Deus. Como que a gente pode trazer isso para os nossos membros, para os nossos alunos? Pastor Robson, Pastor Luiz, Pastor Raimundo. Olha, o diabo conhece a Bíblia e muito bem. Agora, o detalhe que a Bíblia nos apresenta é que Satanás torce a palavra de Deus, ou seja, pega textos fora do contexto para arrumar um pretexto. Foi assim no deserto da tentação. Se você ler o livro de Mateus capítulo 4, vai observar Satanás citando a Bíblia para Cristo para tentá-lo. Porque na primeira tentação, se tu és o Filho de Deus, peça para que essas pedras se transformem em pães.
A resposta de Jesus foi: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Jesus estava citando Deuteronômio 8, verso 3. Aí Satanás disse: está citando a Bíblia, eu vou citar também. Aí levou Jesus no pináculo do templo e disse: se tu és o Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará teu respeito para que te guardem e não tropeçarás em alguma pedra. Aí Satanás fez duas coisas que ainda faz hoje para enganar as pessoas. Primeiro, tirou o texto fora do contexto e omitiu parte do texto. Porque no Salmo 91 citado, está falando assim que guardarei em todos os teus caminhos. E essa frase, essas palavras em todos os teus caminhos, Satanás não citou para Jesus no deserto da tentação. Citou o que você disse, meia verdade, né? Então veja, tirando o texto fora do contexto e omitindo parte do texto, leva as pessoas a acreditarem no erro, é um pretexto. E assim Satanás faz hoje. O texto inicial da lição que você leu, que fala que o dragão está irado contra a mulher, o dragão é Satanás. A mulher aqui não é mulher do sexo feminino, apenas é o ser humano. É o homem e a mulher, mas de forma específica a igreja de Deus nos últimos dias. Então a ira de Satanás hoje é contra a igreja. E qual é essa igreja? Aqui está descrito os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Então essa é a igreja no qual Satanás está especificamente irado. E claro, com qualquer pessoa sincera que está à procura da verdade, enfim, é a ira do inferno. Mas como é que Satanás quer combater essa igreja? Destruir essa igreja. É o que você disse. Matando, mata 1, 10 se converte. Mata 10, 50 se converte. Quanto mais matava cristãos, mais cristãos aceitavam a verdade. Então essa estratégia não é usada mais. Mas hoje Satanás pega a Bíblia, cita a Bíblia, mas tira textos fora do contexto para atingir o povo de Deus e levar as pessoas a não aceitar toda a verdade. Então é exatamente assim que acontece hoje. Se você ler o Apocalipse, capítulo 12, verso 3 e 4, fala que o dragão tem uma cauda. E essa cauda arrastou 1/3 das estrelas. E estrelas em Apocalipse 1, verso 20, representa anjos. E Daniel 12, de 1 a 4, também representa os fiéis do povo de Deus. Então Satanás com a sua cauda arrastou 1/3 dos anjos, que se tornaram demônios. Agora veja, o que é cauda? Se você for para o livro de Isaías 9, verso 15, cauda significa mentira ou falso profeta. Então Satanás com a sua mentira enganou anjos. E se enganou anjos, hoje engana seres humanos. Então hoje Satanás com as suas mentiras e com os falsos profetas está enganando as pessoas. Agora, como é que engana? Satanás não aparece como é. Normalmente não aparece como é. Não fala, eu sou o diabo, vim aqui te destruir. Não. Ele continua usando sua cauda. E como é que ele usa sua cauda? Com todo respeito, você que está nos assistindo, está cheio de caudas nos púlpitos modernos de hoje. Pessoas citando textos fora do contexto, arrumando pretextos. É o que você disse, são as meias verdades. E aí muitas pessoas sinceras, humildes, que não pesquisam a Bíblia como deveriam pesquisar, ou não têm ainda essa, enfim, não conseguiram, são enganadas por líderes que, infelizmente, ou desavisadamente, ou conscientemente, estão sendo usados pelo inimigo. São as caudas modernas. Então a lição, ela fala, irou-se o dragão contra a mulher. A ira de Satanás é uma ira que, para destruir, não precisa matar. Basta adulterar a palavra de Deus. E as pessoas elas caem na mentira. É uma coisa sutil. Não sei se você que está nos assistindo, está entendendo, mas por essa linha de raciocínio você vê que existe uma artimanha para destruir a fé na palavra. Porque é o seguinte, crer em Jesus é uma coisa. Até o diabo é crente. Tiago 2, verso 19, fala que até os demônios creem. Então, saber que Deus existe, que Jesus existe, que Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou, está vivo e vai voltar, isso os demônios sabem. Agora, a entrega a Cristo é diferente.
Então hoje tem muita gente que sabe, teoricamente, das coisas da Bíblia, mas será que se entrega? Então Satanás está procurando com que as pessoas não entendam toda a verdade para que não haja uma entrega completa a Cristo. E é o que está acontecendo hoje, infelizmente, até no mundo religioso. Por isso disse Jesus que nos últimos dias surgiriam falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e maravilhas, e se possível fora, enganaria até os escolhidos. Mateus 24, verso 24. Pastores, e onde que a gente entra num contexto muito perigoso, né? As pessoas estão puxando a esfera relativista, que é mundana, para trazer para dentro da igreja alguns conceitos. E como que a gente pode entender que princípios não se negocia, para mostrar para as pessoas que o governo de Deus, ele é absoluto, ele é fundamentado. Normas de comportamento e cultura, sim, mas princípios são atemporais. Como que a gente pode aplicar isso para as pessoas? Os princípios de Deus, eles não mudam. O pastor Leonardo frisou muito bem, é uma certeza, uma verdade que a gente tem, que Deus ele não muda, Deus ele permanece o mesmo. No entanto, o pastor Raimundo estava falando aqui sobre as artimanhas do diabo. Quando a gente vê ali o versículo falando sobre guerra contra os que guardam os mandamentos de Deus, a gente se lembra o seguinte, que os métodos de Satanás não são os mesmos todo o tempo. Desde o começo da história do grande conflito aqui nessa terra até hoje, Satanás ele usou maneiras diferentes. O propósito é o mesmo, que é desviar a adoração ao Deus verdadeiro, fazer com que as pessoas elas possam desviar o centro da sua adoração, mas de maneiras diferentes. Então, em cada período, uma maneira de agir diferente. E o que eu vejo em comum em todos esses períodos aí, toda a história, é que uma dos métodos que sempre está presente em todas as épocas, desvirtuar o que a palavra de Deus diz. De modos diferentes, maneiras diferentes. Por exemplo, hoje não há uma caça à Bíblia, mas há uma desvirtuação daquilo que a Bíblia ensina. Houve um período que foi diferente. Foi uma caça, literalmente, à palavra de Deus. Período da Reforma Protestante. Eu tive a oportunidade de visitar lá o Vale dos Valdenses, né? E ali você vê perfeitamente que todo aquele conflito foi originado pela tentativa de Satanás de desvirtuar a palavra de Deus, o entendimento das pessoas, mas a reforma se levantou contra tudo isso. Então hoje o modus operandi do inimigo não é tomar a sua Bíblia, não é fazer com que você não tenha uma Bíblia em casa, que você não estude, mas que você possa até ter uma Bíblia em casa, mas que você estude e entenda tudo errado, para que você desvie, achando que está fazendo a melhor escolha do mundo e você está indo para um caminho totalmente errado. A reforma ela foi um divisor de águas, né? A gente sabe disso. Só que a reforma ela avançou até um certo ponto. Até um certo ponto ela trouxe a libertação, tirou a salvação exclusivista da igreja, colocou a Bíblia na mão do povo. Então isso aí trouxe uma liberdade da pessoa poder escolher. Só que hoje quando nós olhamos, e assim como já foi mencionado, não quero ser redundante, a artimanha do inimigo hoje é o quê? É o engano. Meia verdade com a meia mentira. Hoje nós vemos várias igrejas, antigamente há algumas 20 anos atrás, cada esquina que tu via era um bar. Hoje cada esquina que você vai é uma igreja. Então assim, o fundamento de Deus é o quê? É a palavra, como o senhor estava mencionando, pastor Raimundo, no início, falando sobre a questão da tentação de Jesus. Assim diz o Senhor, né? O profeta, quando se levantava para falar em nome de Deus, assim diz o Senhor. Está escrito, deixa eu corrigir, está escrito. E quando o profeta, ele se levantava para falar, ele usava qual expressão? Está escrito, assim diz o Senhor. E Jesus sempre citou o Antigo Testamento, está escrito. Então, o fundamento dele está na sua palavra. E eu e você, nós devemos seguir aquilo que está na palavra. Agora, se eu for querer buscar uma religião que me convém, eu vou encontrar. Porque hoje se barateou a graça.
A graça hoje é uma graça barata. Só que quando nós pegamos Apocalipse 14, diz o quê? Que existe um evangelho eterno que precisa ser o quê? Pregado. Esse evangelho eterno, ele transforma, ele salva, ele muda a vida das pessoas. Agora o evangelho barato que se prega nas esquinas por aí, desculpe, estou sendo bem sincero, mais pautado na palavra, você vê o quê? Que é um evangelho que não muda, que não transforma. Quer dizer, você vem do jeito que está, Deus é amor e é o que importa. O importante é você ter a certeza que Deus ama você. Não, Deus nos ama. Mas Ele pede e exige tudo de nós, o quê? Que é a entrega total. Da mesma forma como a entrega total foi na cruz, a nossa entrega também, ela precisa ser o quê? Demonstrada da mesma maneira. Uma entrega total. Perfeito, perfeito. E onde nós entramos, nós vamos englobar aqui, tá bom? Parte de domingo, segunda e terça, que vai fechar no contexto da lei, para a gente ganhar até tempo nisso. Satanás, ele sempre atacou o conceito da adoração. E ele sempre quis mostrar que Deus é tirano, que Deus é inquisitor, é um opressor, e que você não tem a necessidade de adorá-lo da forma como ele pede. Hoje, infelizmente, o pastor Raimundo, o pastor Robson, o pastor Luiz Henrique, nós temos acompanhado nas igrejas aquele senso das pessoas assim: olha, pastor, eu não preciso ir na igreja, eu posso adorar a Deus da minha casa, eu posso fazer o meu culto, eu posso assistir a igreja pela TV, eu posso ficar focado pela Novo Tempo, fazer as minhas obras. Não, pastor, eu não preciso ir à igreja, eu posso ser salvo também dentro da minha casa. Eu vou fazer um pano de fundo para vocês entrarem. Vocês já podem entrar rasgando depois, não tem problema. Qual é a questão de tudo isso? As pessoas querem relativizar a verdade. Hoje não importa se eu vivo a verdade. O que importa é eu te respeitar. Nós temos que ter um bem de senso comum na igreja. A verdade que é para você não precisa ser para mim, mas eu tenho que aprender a te amar da forma como você é. Não, você pode adorar Deus da forma como... Não, Deus não pode ser adorado do jeito que eu quero. Porque se fosse para ser adorado do jeito que eu quero, ele teria que ter aceito a adoração de Abel. Exatamente, foi o que veio na minha cabeça agora. Abel. Ele estipulou adoração, o melhor Caim, né? para ele Caim. e o melhor que o ser humano pôde fazer. Deus, ele teria que ter aceito as duas adorações, mas ele aceitou apenas uma. Como que a gente pode entrar nesse contexto? Porque assim, as pessoas querem dizer que a Igreja Adventista é uma seita, que nós idolatramos Ellen White, que nós fazemos não sei o que, reforma de saúde. Não, mas assim, nós temos que entender, o Deus em que nós seguimos hoje é o mesmo lá do Velho Testamento, é o Deus do Novo Testamento e é o Deus que um dia vai voltar. Ele é imutável. O Deus que atuou lá no santuário é o Deus que atuou com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e é o leão da tribo de Levi que vai vir para poder reunir os seus novamente. Como que a gente pode trabalhar esse cenário de pano de fundo com os nossos irmãos? Olha, pastor, você comentou um assunto importantíssimo, né? Adorar a Deus a nossa maneira. Certa vez alguém chegou para mim e disse: pastor, eu posso fazer da quarta-feira um sábado? Eu perguntei: como assim? Ele disse: pastor, é o meu único dia de folga. A empresa que eu trabalho, ela me dá uma folga, e é a folga quarta-feira. Então vou fazer desse dia o meu dia de folga, o meu dia de adorar a Deus, o meu sábado. Eu falei: você pode fazer, mas Deus não vai aceitar. E ele perguntou: por quê? Eu falei: porque não é da sua maneira, é da maneira de Deus. Onde está a autoridade do Criador na sua vida? E aí eu citei justamente o que você citou, Abel e Caim. Deus pediu um sacrifício para o perdão dos pecados, tinha que ser o cordeiro. Outras ofertas Deus aceitava. Mas para o perdão do pecado tinha que ser o cordeiro. Abel foi obediente. Caim disse: ok, Deus falou que é um cordeiro, mas eu vou ofertar o melhor da terra. Fez ali um cesto, ele era lavrador, fez um cesto ali, colocou frutos suculentos, imagine, castanhas, nozes, banana, maçã, pera, uva, enfim, os mais suculentos, e apresentou no altar do Senhor. Senhor, de todo o meu coração está aqui essa oferta. E de acordo com a Bíblia, Deus não aceitou. Aí eu pergunto:
os frutos estavam podres. Nem agrotóxicos tinha na época. Então não estava podre, eram os mais suculentos, orgânico, né, como diz hoje. Então o problema não estava no fruto, estava na atitude de adoração de Caim, que adorou a sua maneira e Deus não aceitou. É a mesma coisa hoje do sábado. O sábado está no coração da lei. E a pessoa fala assim, eu vou fazer na minha maneira. Deus falou sábado, mas muita gente fala, é o domingo, ou a sexta-feira, assim por diante. E não é assim que funciona. Deus é autoridade. Os 10 mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus em 2 tábuas de pedra, lá no Monte Sinai. Foram colocados na arca, foram colocados ali no santuário terrestre na arca, representando a glória e o caráter de Deus. E no coração da lei, nós temos o sábado, que é o único mandamento em que diferencia o verdadeiro do falso Deus. A adoração a Deus no sábado está dizendo assim, eu adoro o verdadeiro Deus. Por quê? Porque ela diz, em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra. O único que fez o mundo em 6 dias foi Deus. Então, é ali que nós encontramos a verdadeira adoração, obedecendo a Deus, obedecendo a sua lei. Eu tenho mais um comentário aqui a fazer, mas eu não quero tomar o tempo do assunto aqui. Mas perceba uma coisa, aqui na lição que você está englobando aí 3 partes, Apocalipse 14, versos 6 e 7, fala da primeira mensagem angélica. E ela diz que o anjo que está voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar, ele está dizendo em grande voz, temei a Deus, dai-lhe glória, é chegada a hora do seu juízo e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Veja, o temor do Senhor nos leva a dar glórias a Ele. Porque o juízo é chegado e nós temos que adorar o Criador. Agora veja, o que é dar glória a Deus? É apenas a pessoa expressar verbalmente glória a Deus, glória a Deus? Claro que não é errado você expressar verbalmente. Mas de acordo com a Bíblia, o que é dar glórias a Deus? O temor do Senhor nos leva a dar glórias a Ele. Se a gente for para Eclesiastes 12, verso 13 e 14, a gente vai saber o que é dar glórias a Deus. Ali diz assim, ó, de tudo que você tem ouvido, a suma é teme a Deus, dá-lhe glória. Em Eclesiastes. Quer ver? Porque guarda os seus mandamentos. Exatamente. Em Apocalipse 14, verso 7, fala assim, teme a Deus e dai-lhe glória. Em Eclesiastes 12, verso 13 e 14, sabe o que diz? Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Então o que é dar glória a Deus? Guardar os mandamentos. Guardar os mandamentos. Então o temor do Senhor nos leva à obediência. E por quê? Porque o juízo é chegado. E Deus destaca em Apocalipse 14, e adorar aquele que fez os céus e a terra. E se você pegar esse verso de Apocalipse 14, verso 7, e ir para Êxodo 20, de 8 a 11, você vai encontrar o sábado em Apocalipse. Adorar aquele que fez os céus e a terra. E onde se encontra isso? Na lei. Êxodo 20, verso 8, fala, lembra-te do dia de sábado para o santificar, depois, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra. Então não é adorar a criatura, não é adorar o copo, a mesa, adorar uma imagem, é adorar aquele que fez, porque os deuses não fizeram. Então guardar o sábado, você está dizendo assim, eu adoro o verdadeiro Deus, estou dando glória a Ele. Então é por isso que a lição, o começo fala, irou-se o dragão contra a mulher, e foi perseguir os restantes de sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus têm a fé em Jesus. Então o grande conflito é justamente contra o povo de Deus que adora o verdadeiro Deus, de acordo com a palavra de Deus. Nessa linha. Só pegando o gancho de Eclesiastes, capítulo 12, ainda ele acrescenta, né? Porque isto é o dever de todo o homem. É o nosso dever, é inegociável. Porque quem determina o tipo de adoração não é o adorador. É aquele que vai ser adorado. E Deus é quem determinou. Quando você vai... A questão quando foi mencionado, Caim e Abel, quem determinou? Foi Deus. E a partir desse momento que eu decido adorá-lo, decido me submeter à vontade dele, então vou fazer exatamente aquilo que ele pede. Por exemplo, quando a gente faz o voto da ficha batismal, né? Ali, tem uma perguntinha, você me falha a memória, a quarta, que diz, você aceita Jesus como teu salvador? Todo mundo responde que sim.
Mas aí eu acrescento, como Senhor da sua vida? Sim. Falei, mas você entendeu a pergunta? Sim, eu aceito Jesus como meu Salvador. Falei, não é isso que eu estou te perguntando. Falei, vou ler de novo a pergunta. Você aceita Jesus como teu Salvador e Senhor da sua vida? Aí a pessoa para e faz uma pausa. Porque se ele é meu Senhor, então eu estou me submetendo ao senhorio dele, à vontade Amém. dele. Então isso faz total diferença na vida do cristão. Hoje o que nós vemos é esse embate que tem por aí. Às vezes pessoas dizem, não, mas Deus é amor, você não precisa seguir. Deus, ele quer a minha sinceridade. Não, Deus, ele quer a tua sinceridade, mas ele quer a sua obediência. Porque se a gente não obedecer, de nada vale. Ele mesmo diz em Mateus capítulo 7, o que ele diz para nós lá? Filho, olha, Senhor, nós fizemos prodígios, fizemos milagres, mas não fizeram a vontade de quem? Do meu Pai. Existe uma condição também que ele menciona em João. Se me amares, guardareis os meus mandamentos. É a condição, é ele quem determina. Agora, se eu quero formatar um tipo de adoração como eu acho, como eu quero, como eu imagino, então eu estou me colocando no lugar como Satanás. Querendo me colocar no lugar de Deus. A contrafação verdadeira com a falsa adoração. Não sei se os amigos viram aí nos últimos dias, né? Meses. Agora tá pipocando aquela ideia de que a igreja é uma seita, né? A igreja adventista é uma seita. A gente aceita Jesus. Aceita. Sim, Essa foi boa, pastor. Nesse sentido dá certo, né? A gente aceita. Aceita Jesus. E aí, você vê aí vídeos pipocando e proliferando por aí, que a igreja é uma seita e tal. E as acusações são as mesmas, né? Ellen White, o sábado, o santuário. Sempre a mesma conversinha. Sempre a mesma coisa. E esses dias alguém me mandou um vídeo interessante. Mandou um vídeo de um pastor evangélico que estava ensinando a guardar o sábado. Aí eu li aquele título e eu falei assim, não, agora eu quero ver. Eu não sei se vocês assistiram isso aí, era um pastor evangélico mesmo, e no vídeo ele ficou assim uma meia hora ensinando as pessoas a guardar o dia do Senhor. Só que ele não falou o sábado. O dia do Senhor, porque Deus na sua lei reservou um dia tal, e foi falando, eu falei, puxa, aí fui empolgando, eu falei assim, eu acho que o camarada se converteu da noite pro dia, não é possível. Será que ele vai no final mesmo falar isso aí? Então aí ele falou assim, olha, de manhã a gente tem que estar na igreja adorando a Deus com a família, depois a gente tem que almoçar todo mundo junto, e depois à tarde você tem que fazer as obras que Jesus fez, visitar os enfermos. E eu escutando aquele negócio, eu falei assim, não, esse camarada ele batizou na igreja nos últimos dias, eu não estou sabendo, né? O Raimundo fez uma visita para ele e deu um estudo para ele. O pastor Raimundo conseguiu lá. Rapaz, conseguiu, que né? história, hein? Aí no final ele falou assim, e eu vou dizer para vocês que o sábado tem que ser guardado. Eu falei, vibrei. E o sábado é o domingo, dia da ressurreição. Ele disse isso. Acabou com O tudo. sábado de Deus é o domingo, primeiro dia da semana. Que para nós, segundo a tradição, ainda falou assim, segundo a tradição, é o dia do Senhor. Segundo a tradição, e não a O palavra. domingo é o dia do Senhor. Então ele ensinou. Eu falei assim, nossa, o camarada tá manjando mais do que os irmãos da nossa igreja. Como guardar o sábado. Ensinou direitinho o pastor Raimundo. E depois Falou que é o domingo. E vocês viram os calendários que estão saindo agora? Né? Já estão mudados, né? O sétimo dia, agora, nos calendários, é o domingo. Que coisa impressionante. É como eu cresci aprendendo que a segunda era o primeiro. Se a segunda-feira fosse o primeiro dia da semana, o sétimo seria o domingo. O domingo seria o dia do Senhor. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Mas o primeiro dia da semana não é a segunda. O primeiro dia da semana é o domingo. Aí fica certinho. Domingo primeiro, segunda, segundo. A terça, o terceiro dia. Quarta, o quarto dia. Quinta, o quinto dia. Sexta, o sexto dia. E sábado, o sétimo dia. E Deus disse, 6 dias trabalharás. Está no mandamento. Então, começando em que dia? O domingo. Então, de acordo com a Bíblia, o domingo não é um dia de descanso. É um dia de trabalho. Não é verdade? Sim, e onde nós entramos na lição na parte de quarta-feira que fala da marca da besta. Que mudariam, Daniel 7, tentaria mudar os tempos, mudaria a lei de Deus, o sentido de adoração,
Mas você observa, Robson. O pastor Robson falou sobre uma história de uma pessoa que estava ensinando como ter um dia de guarda. Hoje nós somos rebatidos no contexto da adoração ao sábado, que nós não negociamos, nós não vendemos, nós não trabalhamos, porque nós dedicamos esse dia à adoração a Deus. A pergunta que eu faço: as pessoas que não guardam o sábado, eu quero guardar o domingo, quero guardar a segunda, quero guardar a quarta, a sexta. Da forma como nós guardamos o sábado, eles conseguem guardar esse dia que eles têm de propósito? De forma alguma. Por quê? Porque não tem um senso da adoração. Quando nós colocamos um senso de descanso, para eu descansar, é para eu descansar das minhas obras e agora eu focar nas obras de Deus. Agora, quando nós vemos a questão do chifre pequeno se levantando, senso de adoração forçada, decreto de morte, plano do contexto, o boicote econômico, dentre outras coisas que vão acontecer agora em outubro, vai lançar o Real Digital. Agora, para o final do ano, vai sair agora o cartão de crédito real, que vai se quebrar algumas questões aí que já estão dentro do negócio. Quando a gente começa a olhar o controle econômico que a Bíblia diz que você não vai conseguir comprar, você não vai conseguir vender, tudo está se afunilando para isso. A marca da besta não é algo assim palpável e visível, né? A marca da besta não é um código de barras, como temos nos produtos. Não é um chip, pastor. Não é um chip que vai ser colocado em algum canto do ser humano, do corpo do ser humano. Isso pode ser métodos de controle de Não é uma vacina, né? pastor. Não é uma vacina, a Covid, né? A vacina da Covid-19, assim por diante, ou da dengue. Mas o selo da besta é o oposto do selo de Deus. Deus tem um selo. Deus tem uma marca distintiva. Está em Êxodo, no livro de Ezequiel 20, verso 12 e o verso 20. Está bem claro: santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus, ou que o santifica. Por quê? Porque o sábado não é apenas um dia de descanso, como você disse. Deus fez 3 coisas no sábado: descansou, abençoou e santificou. Então o sábado, além de ser um dia de descanso físico, é um descanso espiritual, tem uma bênção especial no sábado, e vou dizer mais, é um dia santo. E aquilo que é santo você não toca. O dízimo é santo, não é você que administra. O seu corpo é o templo do Espírito Santo. Então você não tem o direito de tirar a própria vida. Exatamente. E você não tem também o direito de fazer o que quer do corpo. Porque você não pertence a você mesmo. Você foi criado por Deus e comprado pelo seu sangue. Você pertence a Deus. E esse senso de pertencimento é que nos dá valor. É esse senso de pertencimento que nos faz viver. Eu pertenço a Deus. Eu sou de Deus. Não sou do acaso. Não vim do acaso. Não é? Então, o sábado é santo. Ele não é um dia comum. Aliás, dos 7 dias da semana, o único dia que Deus classificou, que deu nome, foi o 7º. Chamou de sábado. Os outros dias, você encontra primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia e assim por diante. Mas os dias da semana, o único dia santo é o 7º. Deus descansou, abençoou e santificou. E outra, o sábado não foi abolido. Porque se o sábado fosse abolido, não teria o sábado como dia do Senhor. Ok, aí então teria 9 mandamentos. Se nós tivéssemos apenas 9 mandamentos, o que diz Tiago 2, verso 10? O próprio Deus tropeçaria no ponto da sua própria lei. Exatamente. Aí você fala assim, não, mas aí houve, como foi dito aqui por esse vídeo aí, do evangélico, que foi colocado, o sábado é o domingo, que se o domingo substituiria ou substituía o sábado. Aí eu pergunto, onde está escrito isso? Aí entra o que a besta do Apocalipse fez. Aí entra o selo da besta, porque o selo de Deus é o mandamento do sábado. E qual o selo da besta? É um falso dia de guarda. É um dia que foi colocado para combater a verdadeira guarda do sábado, porque a questão é a adoração. O fundo é a adoração. Então, quando você destrói o sábado, você está maximizando
uma vida sem compromisso com a adoração ao Criador. Foi quando o sábado foi lançado por terra que a teoria da evolução ganhou força. Então, quando a gente fala sábado, domingo, meu amigo, e minha amiga, você que nos assiste e nos ouve, não estamos querendo falar apenas de que dia guardar, mas que Deus servir. É diferente. Se você serve o Criador, guarda o sábado. Se para você tanto faz como tanto fez, então pode ser quarta, quinta ou sexta, assim por diante. Mas há uma questão de quem adorar. Por isso que entra a besta no contexto. Porque o inimigo sempre quis ser adorado e foi no cerne da lei para tentar destruí-la. E na vida de muita gente foi destruída. Mas Deus tem um povo que vai restaurar a verdade. As brechas que foram feitas na lei de Deus. No quarto mandamento nós encontramos as digitais do nosso Criador. Perfeito. Isso fica claro. Por isso que nós vemos essa luta, né, do inimigo querer mudar, né, do sábado para o domingo. E hoje, como o pastor Leonardo mencionou, a segunda, terça, quarta, tem muitas pessoas que... mas é apenas um dia. Não é apenas um dia, mas é o dia que Deus determinou. Aí algumas pessoas vêm e dizem, não, pastor, mas olha, o sábado foi dado para o povo hebreu, foi dado para os israelitas. Não, o sábado não foi dado no Sinai. O sábado foi dado dentro do Éden. É uma bênção que acompanha desde a época edênica, porque foi ele que estabeleceu, foi ele quem determinou. Então, assim, se eu quero ser enganado, decidir guardar um dia que não vou precisar tomar uma decisão de fé, é a decisão da pessoa. Mas Deus vai te cobrar pelo aquilo que está na sua palavra. A Bíblia, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Então, se você, irmão evangélico, você que segue qualquer outra denominação, se você quer conhecer a verdade, vá à palavra. Siga as orientações que Deus tem determinado. Porque se você estudar a palavra, você de forma alguma será enganado. Só que hoje nós vemos também muitas pessoas dizendo o seguinte, eu vou conversar com o meu pastor e vou ver aquilo que o meu pastor diz. Não é o pastor que tem autoridade, é a palavra. E se você vai na palavra, Deus te mostra, Deus te liberta. Amém. Uma coisa que eu estava pensando também um outro dia desses aí é o seguinte. Por exemplo, nós não temos problema com os outros mandamentos. Só os salmos. Não temos problema com eles. E é comum para todos. Se guardam ou não guardam, aí é outra história, né? Mas o problema é o sábado. E por incrível que pareça, o inimigo é tão astuto que ele está modificando a guarda do sábado dentro dos que aceitam o sábado como dia do Senhor. Não sei se vocês entenderam essa colocação, mas é o seguinte, por exemplo, hoje em dia as pessoas estão inventando uma maneira nova de guardar o sábado. Mesmo entre os guardadores do sábado. Alguns estão relativizando tudo. Não, o pastor Leonardo estava falando aqui agora há pouco de alguns que... uma tendência, você fica em casa e você adora Deus em casa. Muitas pessoas estão embarcando nessa teoria. Eu não preciso adorar a Deus na casa de Deus, no dia de Deus, do jeito que Deus quer. Não preciso. Em casa eu resolvo tudo. Outra coisa, aquilo que nós estamos acostumados com o texto bíblico, que é bem claro, né? Nenhum comércio, nenhuma venda, nenhuma atividade secular, nem nada. As pessoas estão levando para um outro lado. Não é bem assim, não é tanto assim. Então, por exemplo, eu saio da igreja, se de repente eu não fiz o almoço em casa, eu posso passar numa churrascaria aí, num restaurante com a minha família, e eu posso ali, fui adorar a Deus de manhã, e agora Deus não quer que eu passe fome, eu vou resolver o meu problema agora. Os discípulos colheram espigas no sábado, por que eu não posso comer? Exatamente. 2 pecados levaram o povo de Deus ao cativeiro babilônico. Destacados, 2 pecados destacados. Um deles foi a idolatria e a transgressão do sábado. Isso é bem claro no livro de Isaías, Jeremias e Ezequiel. Eles estavam carregando cargas no dia de sábado. Estavam fazendo do dia de sábado um dia comum. E Deus advertiu através dos profetas, assim, por Jeremias, foi um dos grandes, né, profetas na época, entre outros. Então esse relaxo na guarda do sábado tem que ser também reparado dentro da gente, dentro de nós. Esses dias eu fui bem rapidinho aqui. Eu sei que o tempo nosso ali já foi, né? Eu
foi feita uma apresentação, fizemos a apresentação de uma criança e aí teve um almoço de confraternização, né? Aí a irmã me ligou e perguntou, pastor, posso liberar a piscina para as crianças? Eu falei, irmã, é sábado, é o dia do Senhor. Não, mas é porque está muito calor e tal. Irmã, lê Isaías 58, aí você tira a sua conclusão. Aí ela foi lá, leu Isaías. Pastor, é melhor, né? Vou deixar a piscina coberta. Falei, exatamente, irmão. Não é o pastor que vai deixar. Quem determina, quem diz para nós aquilo que devemos ou não fazer, é a palavra. Porque no sábado não é o dia de nós cuidarmos dos nossos afazeres, mas é o dia de focarmos na missão e na adoração verdadeira ao nosso Deus. Rapaz, quando eu era católico, na sexta-feira santa eu não podia gritar, não podia correr, lavar louça, jogar bolinha de gude, jogar peão, soltar pipa, não podia fazer nada. Aí você vê, hoje em dia, muitas vezes nós somos relaxados naquilo que é verdade e naquilo que... Mensagem final, pastores, sobre esse contexto de adoração. Bem rápido, pastor, na minha é o seguinte, eu digo para você que nos ouve e nos assiste, adorai o Criador, leia a Bíblia, ore todos os dias e seja fiel à lei de Deus, seja fiel na guarda do sábado, e você, com a fidelidade à lei de Deus, na comunhão com Deus, você está adorando o Criador. Faça isso e viverás. Eu acredito particularmente em uma teoria. Da mesma forma que a lei de Deus ela precisa ser implantada no coração de todas as pessoas, primeiramente, porque senão é uma hipocrisia. Primeiro ela é implantada no coração e você serve a Deus de todo o coração, alegria, enfim. Da mesma forma que a lei de Deus é implantada no coração, a marca da besta também começa no coração. Alguns estão esperando o chip, alguns estão esperando alguma coisa exterior aí para ser implantada, para poder diferenciar uma pessoa da outra nos últimos acontecimentos. Eu acredito que começa a marca da besta no coração da pessoa. Pastor Luiz. Gostaria de encerrar com a minha participação com o texto de Eclesiastes, capítulo 12, versos 13 e 13. De tudo que tem se ouvido, a suma é: tema Deus, guarde os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Esse é o nosso dever, essa é a nossa obrigação. O sábado, ele, além de você encontrar o Deus verdadeiro, ele te santifica e te prepara para a eternidade. As 3 mensagens angélicas, elas se baseiam no temor de Deus, reconhecer Deus como Criador e respeitar e guardar a lei de Deus. Às vezes eu estou falando para alguém que pode estar numa encruzilhada da vida, pensando assim, pastor, o que eu faço? As 3 mensagens é para você acreditar e confiar que você pode passar por turbulências, você pode passar por dificuldades, mas no final tudo vai dar certo. Há um livramento de Deus preparado para a tua vida. Então seja fiel nos seus princípios. Não negocie os seus princípios. E acredite que no final de tudo existe uma eternidade à tua espera. Que Deus te abençoe. Muito obrigado, pastores, por estarem aqui conosco. Vamos terminar com uma oração nesse momento? Amado Deus, nós louvamos o teu nome, porque sabemos que o Senhor é o único digno da nossa adoração e do nosso louvor. Amém. Te pedimos agora uma bênção especial sobre os nossos alunos, os nossos professores, que todos possam ter um contato mais íntimo com a tua palavra e se apegarem a cada dia mais nas suas promessas. Nos dê tua paz, nos dê tua graça, nos dê o teu amor. As tuas bênçãos e o teu cuidado te pedimos, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem, queridos. Chegamos ao fim do nosso podcast. Que Deus te abençoe. Deus possa fazer com que a tua vida venha a ser um mecanismo de salvação para muitas pessoas. Lembre-se que o grande conflito, ele está acontecendo. Mas no final de tudo, a guerra já foi vencida, porque Jesus já venceu por você lá na cruz. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima semana, se Deus quiser.